Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso RR Talks número 10, mais uma vez com o mestre do chat GPT, Emerich Ruissan. Satisfação estar contigo aqui nesse décimo. 10ª vez. Décimo para a gente chegar, qual é a meta? Até o 11. Aí quando a gente chegar, se a gente conseguir ficar lúcido até lá, mas eu acredito que hoje a gente já tem a fórmula da lucidez. Pelo menos a gente vai fazer um ensaio. Hoje o nível está alto, recebendo pela segunda vez o mestre Ian Seta. Sempre uma honra, estou muito feliz de estar aqui hoje com você de novo. Estou animado, hein? Mestre da hipnoterapia e a estrela do beach tennis aqui da região. Estrela do beach tennis, o cara é E também top. Marina, seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Ô Marina, satisfação. Prazer Obrigada ter você pelo aqui. convite. Desculpa eu ter vindo hoje aí, porque eu fiz a foto deles aqui, não marquei eles ali no começo, então não sei o que. Quem quiser lá no Instagram, pode ir lá acompanhar que vai ver aqui Até que marcou, né? Só cortou. Só coloquei, não coloquei ele, depois não marquei só ele. Saiu Sensacional. O joinha assim, saiu legal na Saiu. foto. Não, é bom que o pessoal da terapia, então fica mais fácil de compreender, então a gente já fica dando motivo para poder já mostrar quem a gente é de verdade, né? Bom, gosto assim. Para quem não conhece, o Ian já passou por aqui uma vez, a gente já vai falar um pouquinho dele, mas primeiro, Marina, fala um pouquinho do que você faz, quais são o seu foco hoje, tanto na clínica quanto nas redes sociais. Conta um pouquinho pra gente. Nas redes sociais, eu fiquei mais nessa parte de relacionamento, porque eu falo que não fui eu que escolhi isso, né? Na verdade, me escolheram, porque foi o que veio muito para mim. Eu cursei Direito, me formei em 2010, e aí depois que eu comecei Psicologia, e já naquela época eu gostava muito de falar, de ler, de saber sobre relacionamentos, né? Então, essa parte eu fiz estágio na Delegacia da Mulher, na Justiça Federal, mas foi com a psicologia mesmo que eu fiz o caminho inverso, né? Primeiro eu casei, tive filhos, depois que eu fui estudar e trabalhar. Então, na psicologia, o que sempre veio muito para mim, tanto homem quanto mulher, foram questões de relacionamento. Não só sobre relacionamento afetivo, quanto familiar, de trabalho, tal, chefe, funcionário, esse tipo de coisa. Mas hoje, nas redes sociais, é mais sobre relacionamento abusivo e relacionamento afetivo. Mais uma que abandonou o direito. Mais uma. Ninguém gosta do direito, gente. Eu sou um que fiz também. Eu já pensei 1000 vezes em fazer psicologia depois do direito também. Quem sabe um dia. Ian, fala um pouquinho do que você faz hoje. Bom, eu sou, além de beach tenista, né? Eu sou terapeuta especializado em hipnose, né? Então a gente já atende vários casos aí. E hoje a gente vai falar de coisas diferentes aqui também, além somado à terapia, né? Massa demais. Preciso ir lá fazer uma hipnose contigo de 1 ano. Voltar só no ano que vem, cara. Ano sabático. É um ano sabático. Ficar lá, tipo, bem no flow. Desacelerando. Desacelerando, cara. E conta um pouquinho, a gente, dentro dessa área de relacionamentos, o que costuma aparecer mais para você? Assim, quais são as dificuldades, os problemas que mais aparecem? O que você mais tem ajudado as pessoas? Imagino que sejam mais mulheres, né? Ou não. Isso, um pouco mais, mas tem bastante homens também, né? Porque tudo influencia no relacionamento. Então, tem a parte do relacionamento tóxico, abusivo em si, mas tem a parte de, assim, a ansiedade, por exemplo, ela influencia no relacionamento. A depressão influencia no relacionamento, porque são pessoas, né? A gente está lidando com pessoas, não estamos ainda na inteligência artificial, ainda não chegamos aí, né? Em se relacionar com um robô. Sim. Mas relacionamento onde existe sentimento, onde existe emoção, tudo se complica, né? Eu falo que na teoria tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Resolver problema dos outros, né? Ver o relacionamento do amigo é muito mais fácil. Quando a gente começa a ter sentimento, a ter emoção ali envolvida, começa a ficar mais complicado. Então, nessa parte de relacionamento afetivo, é mais o relacionamento abusivo, porque foi uma coisa que eu sempre reparei muito nos relacionamentos, mas eu tinha estudado já sobre isso, eu já via isso, e ainda assim eu vivi um relacionamento assim. Não chegando na parte da violência física, mas na violência psicológica. Então, o quanto isso é sutil, né? O quanto começa, a gente falou sobre isso hoje, né? Sobre vai de gotinha em gotinha até transbordar, né? Então, nunca é do nada. E assim como transtornos, crises de pânico, depressão, nunca é do nada. Sempre tem ali um montante que vai aumentando a cada dia. E eu falo que se com os meus vídeos, se com a minha consulta, uma pessoa conseguir perceber que ela está precisando de ajuda, que ela está num relacionamento assim, ou que ela está precisando olhar para dentro mesmo, né? Olhar para si e perceber esses sinais, porque muita gente fica
aquilo fica tudo lá no inconsciente e não traz para a consciência os problemas que ela tem. Então ela sabe que ela não está bem, mas ela não sabe falar por quê, ela não sabe falar em que momento que aquilo acontece, ela não sabe falar se isso faz tempo, se é de agora. Tem gente que não tem noção nenhuma, autoconhecimento zero. Então, esse é o processo, assim, a gente conseguir perceber as nossas fraquezas, conseguir perceber tudo isso e para aí conseguir trazer à luz, né? Para aí conseguir buscar um tratamento. Porque sem saber que você tem um problema, não tem como resolver, né? Sim, sim. É uma coisa que, vou até pegar um gancho assim, não sei se a doutora também tem percebido. Relacionamentos abusivos, além de um tema cada vez mais atual, eles têm aumentado muito em proporção, né? E talvez em gravidade do tipo de relacionamento, tanto para agressão, né, tortura psicológica. Pode ter aumentado, mas também está vindo mais à tona, assim, né? As pessoas estão falando mais sobre isso, porque antigamente, se você for pensar nos seus avós, nos bisavós, passavam por situações e nem sabiam, né? Até hoje, com o tanto de informação que a gente tem, a gente vê o tanto de absurdo, né, que vê a cada dia, só ligar o noticiário, ver na internet, o tanto de feminicídio, a quantidade de relacionamentos abusivos e que a pessoa não sabe que ela está vivendo. Que ela acha que aquilo, ela foi criada daquela maneira, ou ela viu aquilo na família, ela viu violência física, essa violência psicológica, e é uma coisa nova, né? A Lei Maria da Penha está aí para trazer isso, de que a agressão não é só física, que existe a patrimonial, a sexual, a psicológica, mas muita gente não tem acesso, ou ainda que tenha acesso, não tem noção do quanto isso é grave, né? Do quanto isso deixa sequelas. E você percebe, assim, no dia a dia aí também, nas procuras, se é igual, você vê o mesmo tanto de, por exemplo, de mulheres que são abusivas e de homens, você percebe se tem uma... Eu acredito que no caso dos homens deve ter um problema também, porque, por exemplo, na violência física ou emocional, um homem vai demorar mais ainda, talvez ele vai demorar para admitir, para perceber, talvez seja mais complicado ainda de notificação, né? Mas você percebe se é muito mais mulher mesmo? Como é que... Então, acho que por conta do machismo estrutural, né, de uma coisa assim muito anterior a tudo isso, a mulher sofre mais com isso, né, com certeza, mas existe em todo tipo de relação, tá? Em relações familiares, em relações de chefe e funcionário, mulher com mulher, homem com homem, e da mulher para o homem também. Mas... Por um lado, ele tem essa coisa da força, essa coisa do machismo do nosso país e tal. Assim, a favor dele, né, vamos dizer. Mas quando ele passa por um relacionamento abusivo, que isso também acontece, né, com os homens, e inclusive de violência física, tá? De mulheres que agridem muito. E aí existe todo um preconceito, né? Como que o cara vai chegar numa roda de amigos e falar, nossa, eu tô apanhando todo dia, ela tá fazendo isso e aquilo. Existe um preconceito do lado dele, né? Dele não conseguir, dele não ter essa rede de apoio. E a mulher, já, por outro lado, ela tem, tanto a lei quanto a rede de apoio. Vai falar que tomou uma bolada no beach tênis, ou que foi na luta, né? Ele não vai... Caiu, tropeçou. É assim... Se eu apanhar em casa, eu não fico com vergonha. Quer dizer, já fica o recado, ela tá lá pra dentro. Se você bater em mim, eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar pro Rafa, vou falar pro Ian, eu vou na delegacia, vou querer que ela tome uma cana, cara. Vocês não têm esse problema de machismo. Vou falar, tô apanhando da mulher todos os dias. Não vou ter esse problema de falar, não. E aí existe toda uma desconfiança, né? De, mas ela não tá só revidando, não é você que tá sendo agressivo, não é você que tá provocando. E assim, comigo aconteceu uma vez, eu tive um paciente que ele estava num relacionamento abusivo e ela já tinha começado a agredir fisicamente. Só que aí ela engravidou. E aí ele falou, não, agora eu tinha largado, mas agora eu vou voltar, porque meu sonho era ter um filho e tal. E aí ele voltou de novo e continuaram as agressões. E aí ele falou, eu falei para um amigo, ele me contou que falou para um amigo só. E até esse amigo dele falava, não, mas isso não é possível, você tá de brincadeira. E ele falava assim, larga, porque se uma hora você perde a cabeça e você vai para cima dela, imagina o que pode acontecer, né? E ele era 3 vezes o tamanho dela e tal, mas ela pegava garrafa, unhada, enfim, tudo que ela conseguia fazer e ele tentando segurar. Mas, nossa, é triste, né? Às vezes a gente fala assim, parece que é uma coisa tão comum, é tão normal e é tão triste ao mesmo tempo. Mas sofre muito. Eu venho, dentro disso que você está falando, faz tempo que eu ouço, assim, diálogos na internet, no seriado, no YouTube, nos podcasts,
em conversa de amigos, isso meio que ficou um glamour falar isso, assim, tipo, ai, meu relacionamento é tóxico, ai, fulano de tal é tóxico, ai, a fulana de tal é tóxico. Então, tipo assim, eu vejo que esse lance da toxicidade ficou uma coisa gostosa de se falar. Até, assim, tem uma fatia do meu escritório que também atende forte o ambiente do direito de família. E eu, em alguns atendimentos, ouço a mulher falando, ah, ele é muito tóxico. Aí eu ouço o cara, ah, ela é muito tóxica, você não está sabendo. Então, na cabeça de um técnico como vocês, o que de fato é tóxico? O que é ser tóxico dentro de um relacionamento? Porque é muito fácil nomear o tóxico, né? Mas o que é ser tóxico? Na minha opinião pequena, eu acho que todo mundo de alguma maneira é tóxico. Sim, existem atitudes que são tóxicas, né? Que todo mundo tem a qualquer momento. É igual quando a gente fala de narcisista. Existe um transtorno de personalidade, tá? Narcisista que tem tudo ali pra gente ver, pra categorizar. E tem atitudes, todo mundo tem atitudes narcísicas, né? Egoístas, enfim. Então, não é tudo que é transtorno, não é tudo que é abusivo, não é tudo que é tóxico. Mas pequenas atitudes todo mundo tem. Só que existe aquela situação de reconhecer, de ver que tá errado, de pedir, de se desculpar, de não voltar a fazer. Então, isso são atitudes normais, tá? Todo mundo erra. Do lance da consciência. Do lance da consciência. Entendi. Agora, quando isso vira mesmo, quando a gente fala em relacionamento abusivo, ele passa a ser abusivo quando existe manipulação e controle de um sobre o outro. Tá? Então, quando existe essa manipulação de qualquer forma, seja ameaçando, psicológica, física, sexual, patrimonial, tá? Muitas vezes a mulher é que ganha dinheiro e ela que... Porque a gente sempre já pensa na dependência financeira, né? Que fala assim, ela não sai desse relacionamento porque ela não tem condições, porque ela não tem para onde ir, porque ela tem filhos, qualquer motivo assim. Mas a dependência emocional, ela é muito mais forte do que tudo isso. Sim. Porque às vezes a pessoa não precisa do outro para nada, é o contrário, é o outro que precisa dela, mas mesmo assim ela não consegue sair daquele relacionamento. Então, quando existe esse controle, que pode ser pelo dinheiro, pode ser pelos filhos, pode ser por ameaça, pode ser até pela questão emocional mesmo, de ameaçar, não ameaçar, vou te matar, vou te bater, mas de que ela não serve mais, de descarte mesmo, sabe? Sim. Da pessoa se sentir menos, aí quando tem essa manipulação e esse controle de um sobre o outro. Por qualquer motivo. Estando a pessoa consciente que está sendo manipulada ou não. Não, o abuso físico é mais claro, né? Você vê porque tem marcas, mas o abuso psicológico, geralmente a pessoa não percebe, ela demora muito para perceber. Pra ter essa consciência. Geralmente ela só percebe, ela fala assim, não, eu não tô num relacionamento abusivo, ele não me bate. Isso é o que você mais ouve, assim, ele não me bate. Isso é normal. Então ele tá só sendo grosso, ele tá só sendo, né? E aí diminui, né? A gente falou hoje, diminui os problemas, né? Minimiza características péssimas, assim, enfim, que está diminuindo a outra pessoa, que está humilhando, que está se aproveitando dela, que está colocando coisa na cabeça dessa outra pessoa que já está com a autoestima mais baixa, ela já está se sentindo mais insegura, porque ninguém chega agredindo, batendo e xingando. Porque se fosse assim, ninguém ficaria. Falava, nossa, tá louco? Né? A gente começou a se relacionar e você vai começar a me xingar desse jeito? Ou me bater? Então, começa sempre de muito pouquinho, sabe? Com comentários fora de hora, com diminuição, com humilhações pequenas. Entendi. E aí, depois, isso vai aumentando. Mas muita gente que foi criada em um ambiente assim, por exemplo, não percebe nunca. Fala, não, mas ele faz tudo isso, mas assim, o meu pai, o meu avô batia na minha mãe. Ele não, ele, por exemplo, é só quando ele bebe que ele me bate. E aí você fala assim, meu Deus, sabe? A pessoa parece que é como se fosse uma lavagem mesmo. A gente tava falando da hipnose, né? Tem gente que fala, nossa, parece que eu estava hipnotizada. De maneira errada, né? Falar de que estava hipnotizada, mas querendo dizer que não tava percebendo o que estava acontecendo. A pessoa precisa ser tirada daquele ambiente de abuso. Muitas vezes ela precisa ir para uma casa de recolhimento, né? Que existe em quase, né, na maioria das cidades isso existe. Aqui em Rio Preto tem algumas que fazem de tudo, assim, que tem psicólogos, assistentes sociais, e só quando ela sai daquele ambiente, quando ela está em terapia, quando ela está se tratando, que ela consegue olhar de fora
Né? Eu falo assim, a gente tem que sair da ilha para saber que estava na ilha, né? Então aí quando ela sai, que ela consegue enxergar o que ela estava vivendo, porque ali dentro não consegue. O que acontece também, que você falou, né? Existe o fato e as versões, né? Sim. Mesmo o abusador, ele também fala que é tóxico. Ele Sim. manipula, ele vai como se o outro tivesse errado, como se ela fosse a louca, né? E muitas vezes ele convence até a própria pessoa de que ela é o problema, né? E aí vira o controle e a manipulação. Né? Então, é claro que é sempre uma subjetividade, o que é tóxico ou não, né? Mas o que a gente está falando assim, quando chega nessa questão de controle, como se fosse um vício, a pessoa às vezes nem sabe que está tão viciada, dependendo do... Naquele sentimento, naquela emoção. Ela fica muitas vezes esperando uma mudança, e claro que ela tem momentos bons, assim, ela fica esperando um dia que, sei lá, tem 30 dias ruins, um dia vai ser bom, ela fica esperando... Aquele dia bom de novo. De novo, né? Porque, como ela disse, não começa do nada, assim, começa devagarzinho... E vicia, né? Porque, assim, até outro dia eu tinha postado, como que é? A energia de paz pode parecer tediosa para quem está acostumado com o caos. Então, tem muitos relacionamentos que a pessoa acostuma tanto com aquela coisa de brigar, de voltar, e aí volta aquele amor, e aí depois... Às vezes até, se não está na parte da violência física, mas está em questão de xingamentos, de humilhações e de brigas em lugares públicos, já não conseguem mais esconder aquela situação. E aí depois volta aquele amor de novo. Então, quando ela encontra um relacionamento que seja mais tranquilo, mais maduro, ela estranha. Sim. Ela acha assim, nossa, tá faltando alguma coisa, né? Não tá acontecendo nada nesse relacionamento, ele não me ama, ele não... Por exemplo, ele não tem aquele ciúme que o outro tinha de mim, que me batia, que me puxava o cabelo, que olhava celular o tempo todo. Então, nossa, então ele não tá nem aí pra mim. Então, você vê que são duas... os dois estão doentes. Os dois estão, né? Os dois estão doentes. Então, um vai retroalimentando o outro. Essa frase do caos dá um bom corte. Dá um corte, porque já saiu vários cortes legais aí. Então, isso acontece muito. Outro exemplo também que a gente pode ir, porque às vezes a gente vai ouvindo algumas coisas, algum vídeo, alguém falando, e você fala, nossa, já passei por isso, né? Então, na questão dos ciúmes, que é um dos primeiros sinais. O ciúme é um sentimento normal, todo mundo sente. Mas saber qual que é o limite, né? Então. É muito complicado. Saber até onde ir. Então, quando ele está acabando com uma festa, com uma conversa, com um carinho, com uma reunião ali entre amigos, que tudo vira um problema, né? Celular vira problema, televisão, a pessoa começa a ficar surtada mesmo. Só que tem o outro lado. Muita gente, por carência, por vários problemas, aí, assim, né? Não é matemática, né? Não é isso aqui, é isso. Cada um tem o seu motivo. Mas muitas pessoas não se sentem amadas se o outro não sentir ciúmes. Nossa, isso é muito louco, né? É muito louco. E aí você pega o cara doente, assim, possessivo, tóxico, abusivo, narcisista, tudo que você quiser chamar, e aí onde que se encaixa ali, né? Os dois se encaixam, porque apesar de ela estar falando, nossa, ele é muito ciumento, eu tô ficando com medo, eu tô ficando preocupada, em algum momento ela tá tendo um ganho secundário, né? De que, nossa, mas ela se sente especial, ela se sente amada, ela se sente cuidada. Então, olha o perigo, né, dessa relação, porque um tá sendo doente de uma forma e ela de outra, porque ela tá precisando daquilo para se sentir importante. A gente quer ser visto, né? E essa é uma forma de ser visto. O ciúme do outro faz com que você seja um foco para alguém, para outra, né? Pra pois é. Pessoa. Eu tenho uma coisa louca com esse sentimento de ciúme. Eu acho que há muitos anos eu venho com um diálogo interno dizendo o seguinte, que o ciúme, como vocês disseram, aí, é da natureza humana, não tem o que fazer. Mas eu venho conversando comigo de que o ciúmes é algo relacionado à posse. Sabe, eu quero para mim, eu quero ter o controle disso, eu não quero dividir, é meu isso. É o medo de perder, né? Então, até objeto, pensa num objeto. Alguém exato. pega um objeto seu, você tem ciúme de um objeto seu. O que é? Medo de alguém estragar. Sim. Medo de perder, medo de... Não é? Então, é o medo de perder. O controle... Né? Então, o que você fala que é seu. Exato. Né? Exato. Então você acha que é seu, como se a pessoa fosse realmente um objeto. Exatamente. Então eu fico, no meu diálogo interno, eu falo assim, olha, quando eu vejo que tenho isso, eu falo assim, olha, e agora você acessou a parte onde você quer ter a posse. E você não quer, de repente, saber de que... Eu costumo até fazer uma analogia com a seguinte, né? Você só sabe se o passarinho é seu de verdade se você abrir a gaiola, né? Eu costumo falar isso aí. Mais eu acho que... E eu acho que, sei lá, na minha cabeça acabou me educando, porque acho que eu não nasci assim. Nasci com essa coisa do ciúme, sim, mas eu acabei me educando de que, cara, isso é tóxico.
Se voltar é porque era seu, né? Exato. Se Você for passa- embora é porque nunca foi. Exato, nunca foi, cara. Autoterapia. Autoterapia, Tá muito né? bem, viu? Tinha tá orgulhoso. Foi bem psicoeducado, viu? Pela vida, acho. Não, mas é só essa parte, não. Vai abrir a caixa preta aqui. Só essa parte. Abre o resto, é só pipoco. Sabe as palavras. O que é isso, meu querido? Ele não é um Google, mas já é um chat GPT, né? Cara, esse tema é extremamente provocador, Rafa. Se você me deixar aqui, eu não vou parar de falar, velho. Não, achei que você estava falando que você ia falar do chat de Não, nem vou tocar nesse assunto mais, porque senão a gente vai começar a terapia, cara. Já vai ter que pagar agora. Já veio... Há tempo para tudo. Há tempo pra tudo, exato. Essa questão é muito complicada porque essa questão do ganho secundário é mais forte do que a gente imagina, né? E de pessoas que são mesmo literalmente viciadas nessa emoção, essa montanha-russa emocional aí. E se a pessoa não tem, é como se o relacionamento não funcionasse, tivesse uma coisa errada. E acho que esse deve ser um tipo de relacionamento que é muito comum acabar em tragédia, né? Porque a violência vai ficando maior, né? Ah, não, agora a gente falou que vai mudar, tá? Não, mas agora vai, porque a pessoa gosta e ela é tão viciada no negócio. Já pegou casos assim também, parecidos nessa linha? Já, e essa é uma coisa que a gente até conversava hoje, né? Hoje a gente gravou um podcast. Hoje nós já gravamos, então a gente tá assim, ó, tudo que fala, a gente já falou disso. Agenda de podcast. E muitas vezes a pessoa não sabe que tem aquele ganho secundário, né? A pessoa a gente só muda a troco de alguma coisa, ninguém muda a troco de nada. Então você quer estar mais saudável, ter um corpo legal, você vai ter que treinar, vai ter que fazer dieta, vai ter que mudar algumas rotinas. E muitas vezes a pessoa fala, eu sou muito possessivo, ou eu gosto de uma pessoa possessiva e tal, mas é ruim isso pra mim, eu não consigo sair disso e tal. Muitas vezes uma doença que a pessoa tem, uma dificuldade que ela tem um ganho secundário tão grande que o nosso inconsciente, o subconsciente, não vai deixar a gente se livrar daquilo, né? Então, vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa está depressiva, mas ela recebe muita atenção. É claro que ela tem um ônus muito grande ali da doença, seja como for, mas como ela tem muita atenção e para o subconsciente ele não pensa, ele sente, ele fala, eu preciso disso, ele não vai largar aquilo. Ele fala, não, eu preciso dessa atenção, eu preciso desse cara possessivo, eu preciso desse cara ciumento. Então, quando a pessoa entende que esse ganho secundário ele tem que ser menor do que a sua vontade de mudar, senão a pessoa não muda, senão ela volta para o status quo, senão ela pega outro relacionamento abusivo, senão aquele cara que é bonzinho, que não tem ciúme, fala, para mim não serve, sabe assim? Ela vai buscar repetir padrões, hábitos, né? Então a gente precisa entender como é que isso funciona. Esse conhece-te é mais profundo do que a gente imagina, né? E aí com a terapia ajuda, né? Ajuda, né? Vocês acham que relacionamento com agressão tem cura? Eu não vivi isso, mas eu vejo dentro de um escritório, né, de advocacia, isso em algumas vezes. Você acha que quem apanha tem como reconstruir aquele cristal? Porque para mim eu acho que isso é um cristal. Bateu, é difícil, a não ser que assim, a pessoa tenha uma sabedoria muito grande para poder fazer daquele caco um mosaico. Uhum. Né? Mas vocês já viram? É possível? Cara, eu sofri agressão e fulano de tal, o cara recuperou, hoje são felizes para sempre. É possível isso? Acho que o problema é o preço, né, que se paga para saber disso. Eu acredito que muitas mulheres que não estão mais aqui para contar, né, que acreditaram foram embora, numa cura. Foram essas que acreditaram. Então, assim, pode ser, a gente nunca pode falar nunca, né, se tratando de seres humanos, que, nossa, a pessoa mudou e tal. Mas a partir do momento que perde o respeito a esse nível, de você quase matar uma pessoa ou chegar a morrer por conta disso, eu acho que essas que se foram as que acreditaram, sabe? Então, é o preço que você resolve pagar por isso. Se você me perguntar como pessoa, não é que eu não acredito porque eu sou uma pessoa que é descrente. Eu não acredito porque eu não quero acreditar. Entendeu? Eu decidi não acreditar. Sim. Não como psicóloga, eu repito. A gente, falando de seres humanos, tudo é possível. Como mulher. Né? Como mulher, eu resolvi não acreditar. Então, se isso acontecesse próximo, eu nunca passei por isso. Passei o abuso psicológico, né? Que foi essa coisa dessa manipulação. Eu vivi isso já uma vez. E pretendo, né, assim... E ainda o trabalho é justamente em cima disso, para as pessoas conseguirem perceber esses sinais já no começo, para não deixar isso se prolongar, tomar esse tamanho. Mas na violência psicológica, física, não, resolvo não acreditar, escolhi não acreditar na mudança. E até na violência psicológica, porque existe um ciclo do abuso, né?
ele começa numa lua de mel muito grande, uma coisa de um exagero muito grande, para esconder, muitas vezes, o outro lado, né? Então, essa pessoa que exagera de um lado, onde existe um exagero, existe uma falta, né? Onde tem um excesso, tem uma falta. Então, é aquele exagero, inicialmente, no relacionamento, a gente pode falar em semanas, meses, anos, aí depende. E aí depois começar essa desvalorização, essa manipulação, esse controle, e isso vai aumentando. E enquanto está tendo espaço, né? Enquanto ninguém falar assim, até aqui você pode ir, daqui para frente não vai mais. Né? Então, enquanto não existe esse limite, a pessoa que é abusiva, que é aproveitadora, que é manipuladora, ela vai indo. E aí esse limite vai, não, mas hoje, mas é porque bebeu e aí ficou agressivo. Não foi do nada, né? A gente fala, nunca é do nada. Já tinha começado lá atrás, mas muitas vezes a pessoa não percebe ou ela escolhe não perceber, para não sentir aquela dor, entendeu? Então, para não ver, falar assim, nossa, aquele príncipe encantado, estava tudo tão perfeito, tudo tão lindo, então ela não quer ver que não é aquilo, né? Muitas vezes a gente se ilude porque quer, né? Constrói um castelo ali de areia e começa a acreditar naquela situação. Então, por escolher não ver que está piorando, que não está legal, que não está bom, começa a passar pano para algumas situações, começa a passar pano para um grito, para uma crítica, assim, na frente de outras pessoas, para, sei lá, qualquer palavra mais rude e tal. E aí, quando acontece a violência física lá, né, lá na frente, que a pessoa toma aquele susto, né, de falar, nossa, o que aconteceu? Mas foi só essa vez, eu resolvi acreditar que tem como. Aí, a outra pessoa, o que ela faz? Essa que está ali manipulando, que está ali controlando, ela não vai ficar de malvada para o resto da vida. Aí o que acontece? Ela volta para esse ciclo. Aí ela volta a ser maravilhosa, a fazer tudo de novo, a ser a pessoa perfeita e fica nesse ciclo. É muito característico. O que eu vou dar uma humilde opinião, né? Assim, opinião mesmo. Como otimista, eu acredito sempre na possibilidade de mudança, uma possibilidade, né? Mas quando chega a violência, é como se fosse uma tatuagem. Depois você vai ficar sempre a cicatriz ali, ou uma marca, alguma coisa assim. E o mais grave é quando você tem, além do relacionamento abusivo, que esse abusador ele é detentor de algum transtorno de personalidade. Aí é grave. Né? Aí é mais difícil ainda. Muitas vezes ela pode até entrar nesse ciclo de abuso aí, manipulando, fingindo. Agora vira o príncipe encantado, mas essa sombrinha negra vai estar sempre nela aí, que é mais complicado. Então, é difícil mudar isso. Na prática, assim... Eu imagino pior ainda que você deve ver casos, às vezes, quando os dois têm transtorno, né? Aí deve ser uma coisa realmente assim... Não precisa nem ser um transtorno, né? Mas só da pessoa ter uma personalidade dependente, que a gente fala que o que se encaixa muito numa pessoa narcisista e abusiva, é a outra ser uma personalidade dependente. Então, ela tem aquela dependência emocional e o outro se aproveita disso, né? Então, os dois se encaixam, porque ela se sente... Pensa numa situação assim, uma mulher que se sente especial porque o cara morre de ciúme dela, bate no bar inteiro porque ela entrou no bar. Nossa. Então ela fala que ela não gostou, mas, né, por dentro, nossa, olha, quase matou todo mundo porque eu entrei aqui. Então começa aí. E às vezes ela nem tem essa consciência. Né? Como a gente falou, tem que trazer isso para a consciência para a pessoa perceber. Então ela atrai esse tipo de gente. Por quê? Porque ela precisa se sentir especial, ela precisa se sentir desejada, ela precisa sentir esse barulho, né, na vida emocional dela e sentimental. Porque se ela encontra uma pessoa minimamente equilibrada, que se vê todo mundo olhando para ela, vai falar assim, nossa, tenho orgulho, que tá todo mundo achando bonito e eu tô super bem. Ela vai falar, mas o outro quase matava todo mundo e esse daqui não vai fazer nada. Então, mas isso muitas vezes é de forma inconsciente, ela não tem essa noção. Sim. E a gente vai ficando meio viciado em emoções também, estados emocionais alterados. As redes sociais fazem isso com a gente fica toda hora dopamina, quem curtiu, quem viu meus stories, não sei o quê. E nesse caso, ela também, nossa, né, olha que confusão que aconteceu. Fala, tem história para contar, né? Exatamente, a gente fica nessa de voltar, e agora mudou, e agora estamos juntos de novo, agora não estamos. Então a gente vai ficando nesse vício emocional. E aí vira dependência, vira um monte de coisa. Então, olha, eu imagino o seguinte, né? Imagina duas pessoas que vão começar uma vida, né? Tá ali na época de namoro, aí vai ter um noivado, na expectativa de um casamento. Eu, na minha cabeça, se eu não consigo deixar de aceitar uma realidade que o lado sombrio de todos se revela. Só vocês podem me desconstruir aí se de repente eu
estiver falando demais. Mas o lado sombrio se revela. Porque o lance da vida 2 é um desafio quase que diário. Por conta de educação, de maneira de convivência na infância, perspectiva de vida, experiências, né? Então, isso é, de fato, um desafio diário. E eu fico imaginando que, hoje em dia, as pessoas se educam um pouco para sobreviver a isso. E aí fica sempre muito mais fácil separar. Eu vou me separar. Por quê? Porque não está dando certo. Eu gosto de jazz, ela gosta de rock and roll, e isso é altamente agressivo para mim. Quando não, ela gosta de sertanejo, então aí para mim acabou de vez. Então é o seguinte, isso eu ouço em diálogos, né? E aí na minha cabeça dos meus 40 anos, eu acho que isso cara, é muita inocência. É muita inocência. Vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser um desafio, vai ter que ter um nível de suportabilidade muito grande para poder viver dentro de um patamar do que a gente está tentando trazer, do que é ser lúcido. Mas mesmo na lucidez vai existir, em exagero, os dias nebulosos. Como é que vocês tratam isso? Ao afegão médio que está na iminência do casamento. Então, a cultura do descartável, né? A gente já está nessa... Antigamente, tudo era feito para durar. Exato. Então, o motor, o carro, a casa, a construção, os eletrodomésticos, tudo. E hoje a gente já há algum tempo já está essa coisa do não está servindo, não está mais... Está mais ou menos, nem quebrou. Né? Mas assim, não, compra outro, joga isso fora, dá para alguém, porque precisa, né, dessa troca. Carro, assim, é uma coisa que todo mundo fala muito, né? Que antigamente o quanto durava, o quanto era cuidado, e hoje não, vamos, troca e pronto. Então, no relacionamento, isso se estendeu, né, para os relacionamentos também. Até porque hoje, com as redes sociais e com os aplicativos de relacionamento, até para fazer amizade, muitas pessoas, eu tenho 1 milhão de amigos, mas assim, quem está ali do seu lado, se você tiver 1, 2, tem muito, né? Exato. Então, essa falsa impressão, porque antes da internet, antes do telefone, isso você tinha contato com quem morava na sua aldeia ali, né? No seu vilarejo só, e algumas pessoas. Hoje a gente vê do outro lado do mundo, conversa e por vídeo e tal. Então isso facilitou, eu acho que deu uma falsa impressão de que é mais fácil se relacionar. Não só amorosamente, mas relações de amizade e tudo. Então, é como se a gente tivesse o mundo, né? A gente não tem mais nosso vilarejo ali, nossa fazenda. A gente tem acesso ao mundo inteiro. Então, é uma falsa percepção de que você pode trocar e que, você não quer, tá bom, mas tem o mundo inteiro para eu me relacionar. Né? Então, pega um voo aqui, quem tem, né, mais condições, ou então liga de vídeo, fala com outras pessoas, então, mas dá essa falsa impressão de que você tem, né? E lembra quando começou o Facebook, né? Nossa, eu tenho 1000 amigos, sei lá, quando... Achei minha ex-namorada. Achei minha ex-namorada. É coisa comum, os caras não falam. Então, antigamente, você não encontrava. Né? O ex-namorado não... me pediu amizade. Né? Tipo, tem essas Está coisas. Em um relacionamento sério. Tá em um relacionamento então é só sério. trocar o negocinho ali. Exato. Então, antes, para falar que estava num relacionamento sério, era o quê? Era quando a pessoa noivava, casava, estava junto há tantos anos. Agora é só trocar o status ali, não deu certo, destroca e entra num aplicativo de relacionamento qualquer. Sim. Então, mas essa falsa percepção, eu acredito que agora a gente está tomando consciência disso. Eu acho que de 10 anos para cá, mais ou menos, que começou essa coisa de, nossa, ter um monte de amigo e trocar em relacionamento e aplicativo. Talvez de agora para frente tenha mais essa concepção do que é realmente essa amizade e esse relacionamento para começar a cuidar mais do eletrodoméstico, da geladeira velha, sabe assim, mandar arrumar, ver que muitas vezes não... Claro que não da geladeira, eu tô falando, né, das relações, mas... de querer consertar, de querer arrumar mais as coisas do que simplesmente ser substituído. Eu vou dar uma filosofada aqui, tá? Manda, né? Olha só, além da teoria, teoria dos descarte, que ela acontece de fato, né? Principalmente porque a gente tem muita opção, compra, não sei o quê. A gente também não quer submeter
aquilo que estava acontecendo, até que a morte o separe. Às vezes está num relacionamento muito ruim, se a gente identificar isso antes, falar, não, para mim não tá bom, eu não preciso nem ter um outro relacionamento, às vezes eu quero ficar sozinho. Então tem um descarte e eu acredito que a gente está ficando um pouco autorreferido, a gente está pensando muito só na gente também. E aí quando a gente não está disposto a mudar um pouco pelo outro também, né? Vou ouvir um dia sertanejo, porque ela gosta, sabe assim? Sim. E aí vai ficando muito difícil, sabe assim? Porque é muito assim, eu sou assim, vinde a mim. Eu nasci, tipo, o síndrome Gabriela, né? Eu sabe nasci assim? eu cresci Então assim, a gente está um Gabriela. pouco egóico, eu acho, demais, assim. Então tem os dois lados, né? A gente tem outras opções, inclusive de ficar sozinho, se está num relacionamento ruim, se percebe isso, né? Tirando questão abusiva. Mas a gente está um pouco egóico, eu acho, também. A gente está pensando muito na gente, e aí a gente já... Acho que uma coisa que estragou muito também foi essa coisa do romantismo, sabe? Essa coisa das almas gêmeas, de que, nossa, que tudo se completa, que tudo Ai, você Disney, feliz. sabe? Entendeu? Fantástico Mundo de Bob. Fantástico Mundo de Bob, não tem problema. Tudo Então, sabe, essa coisa das princesas e de não sei o que. Então, não só do lado feminino, mas do homem também. Dessa coisa de alma gêmea, de amor à primeira vista, de, nossa, vai ser tudo igual, tudo. Tudo que você gosta, o outro vai gostar, tudo que o outro quer fazer, você também vai querer fazer e... A beleza da vida e dos relacionamentos está justamente na diferença, né? Da gente aprender a se relacionar, da gente aprender a abrir mão de algumas coisas, de não ser tão egoísta assim pelo outro. Mas hoje está totalmente o contrário. E essa coisa do romantismo, quanto mais a pessoa se ilude, quanto mais ela é romântica, de nossa, eu quero um helicóptero caindo rosas vermelhas para me pedir em namoro, senão não serve, mais sofre. É por causa da Porque expectativa, a né? expectativa, quanto maior ela é, maior a ilusão e o tombo é maior, né? É. Sensacional. Eu, às vezes, quando sou convidado para ir no casamento, eu falo, às vezes eu penso, nossa, você tá feliz? Eu falo assim, amigão, você tá preparado, né? Não está. Você tá forte. Está forte. Porque né, para ser feliz todo mundo tá preparado, né? Agora eu quero ver pros dias... A valorizar o momento de felicidade, né? Porque você falou das sombras, né? Foi no início da pergunta. Não necessariamente a gente vai saber a sombra do outro, mesmo convivendo com 30 anos. A gente pode ter uma percepção dela. Uma percepção, mas toda sombra não, né? Nem a gente ele nem sabe da nossa sombra. Nem ele é uma sabe. dificuldade de se conhecer. Imagina conhecer o outro. Né? Às vezes, ele nem sabe, assim... Do tamanho da sombra que ele tem. Né? Então, não é fácil. Não é, né, cara? E a hora que a gente começa a ter algumas respostas, a vida muda as perguntas, né? Sim. Então, às vezes, a hora que você acha que você tá... adorei isso, cara. Às vezes, a hora que você acha que você tá conhecendo o outro, ele muda. E aí é igual filho. Não sei se vocês têm filho pequeno. A hora que você tá se acostumando com a fase dele, ele muda de fase. Ele não dorme mais daquele horário, ele não come mais daquele jeito. Exatamente, adorei isso. Vou falar para aprender. Tudo muda o tempo todo. Na hora que você começa a se acostumar com as perguntas... Quando você começa a ter algumas respostas, a vida muda para as perguntas. A pergunta mudou. Aí, os meninos do podcast, anota aí que vai ter mais um bordão aí do homem. É sensacional, cara. Essa eu vou falar quase toda vez aqui. Não, essa é maravilhosa. Isso aí acontece comigo a vida toda. Fala, cara, eu já tenho um monte de resposta. Fala, pô, mas as perguntas agora não são outras, né? Muitas vezes não faz nem sentido mais, porque você já tem a resposta e a vida fala, agora você não vai precisar mais. Assim, né? Essa resposta já não serve mais, querido. A gente Exato, isso é fantástico. E isso, eu acho que é essencial. Acho que a pessoa, quando ela vai viver com a outra, ela tem que estar com esse modelo de mentalidade pronto aqui, cara. Porque senão vai ser pancadaria. Pancadaria não propriamente dito, mas pancadaria de choque emocional, né? Frustração, porque somente no início, porque tem aqueles hábitos que são mudados de forma agressiva, né? A pessoa mora com o pai e com a mãe, aí não está morando mais com o pai e com a mãe, vai passar a morar com outra pessoa joga a toalha lá em cima da mesa. Tem tudo isso. Que são coisas que são ditas, é bobeira, mas são todos os dias, todos né? Não os é uma dias, vez. exato. Então, e tem dias ruins e dias bons, e justamente naquele dia que você não tá dando conta nem de você, a outra pessoa tá ali atazanando, quer conversar, quer falar, quer brigar, enfim. Eu acho que atenção... tem que manter um esforço que se tinha, pelo menos no começo. Porque, às vezes, tá lá e aí você conhece uma moça que mora em São Paulo, aí você vai, viaja, não sei o quê, para às vezes ficar 6 horas, 12 horas, um dia. Aí você faz todo um esforço, se programa. Aí o dia casou, vocês estão casados, namorando, tá tudo bem. Às vezes nem se olham direito, não sai para jantar, não sai para namorar. Hoje não. Aí tem filhos, primeiro sempre os filhos. Vamos, daqui 20 dias sai para jantar. Então, isso também vai cansando, vai virando rotineiro. Então, a gente tem que se esforçar para isso acontecer também. Sim. Nem que seja botar na agenda dos dois. Quarta-feira à noite, então, vai deixar os filhos com a babá, com a mãe, e vai namorar, vai curtir, porque senão você vai caindo no mesmismo. E aí...
você vai abandonando isso. Vai abandonando, né, cara? Esfria, esse negócio de esfriar é uma coisa que existe. Por mais vontade que você tenha a respeito daquilo, a vontade vai Você esfriando, vai, né, faz a cara? barba, não sei o quê, depois você tá todo... Tem casos. Mas vai esfriar, vai ser ruim, Vai esfriar, vai ser acontecer ruim. tudo. Eu fiquei quase 15 anos casada. Não, com certeza. Tem que Então, sempre... isso vai acontecer, mas tem como reverter. Claro, nesses 14 anos teve época boa, época ruim. E quando a gente decidiu se separar, foi como um acordo, conversamos muito bem, a gente se dá bem até hoje. Não somos nossos amigos, não fica frequentando minha casa, mas a gente conversa praticamente todos os dias, até porque a gente tem 2 filhos. Mas esses dias que acontece de não tá bom, a gente tinha muito isso, sabe? Eu falei a questão do respeito aqui por conta disso. De você... Eu falo que é mais importante o respeito do que o amor. Aí você, ai, nossa, mas como assim? É mais importante que o amor. Eu falo que porque o amor sem o respeito, ele é doença. Então, imagina uma pessoa que não respeita as opiniões, que é agressivo, tanto nas palavras quanto fisicamente. Então, onde cabe amor ali se a pessoa não tá nem te vendo, né? Ela tá ali te batendo, te xingando, gritando, te empurrando, quase te matando, igual a gente estava falando no caso de feminicídio. Mas é em nome do amor? Então, assim, que amor, né? Que é esse? Pelo menos eu penso assim, tá? Sim. E aí E falando dessa questão do respeito, muitas vezes acontece muito essa questão de homem e de mulher, né? A diferença da comunicação entre os dois. Então, o homem, ele quer entrar na caverna, né? Ele acabou de caçar, de fazer o que ele precisa, e a mulher tá lá esperando, né? Vamos falar aí na ancestralidade. E aí ela quer falar, ela quer conversar, quer falar o que aconteceu, quer reclamar, ou quer falar coisa boa, coisa ruim. E ele quer ali ficar em silêncio, né? Assim, No nada. No nada, olhando pro nada, pensando em nada, sem ninguém na cabeça. E aí, às vezes, a mulher não entende isso e aquilo vira uma outra discussão de relação. Então, o quanto respeitar o espaço do outro, ela precisa conversar, mas ele precisa do silêncio. Né? Então, um entender o lado do outro e falar, não, tá bom, vou ficar quietinho, 2 horinhas, tá? 1 horinha que seja. Depois você só escuta, só um pouquinho que eu preciso falar. E diferenciar também, eu acho que muitas mulheres têm mais isso do que os homens hoje em dia. Dessa questão da ilusão de querer que o marido, que o namorado, seja o melhor amigo, que seja, vamos colocar assim, o amigo gay. Eu falo isso porque, assim, ela quer que ele vá ao shopping e fique falando, Nossa! que lindo, nossa, que roupa, que sapato, e passeando 3 horas lá e achando ótimo, sabe? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Sim. E por isso que eu falo do romantismo, dessa romantização, de achar que, nossa, eu vou achar um marido que ele fique o dia inteiro andando no shopping, escolhendo sapato, sorrindo, tomando sorvete, não beba com os amigos dele, não vá jogar bola, não me troque pelo futebol, né, que é o palavreado, né, vai trocar ela por alguma atividade. Sim. E então, assim, parece que quer um amigo gay, né? Não quer um marido. Ou então, esse é o papel da sua amiga, da sua mãe, da sua terapeuta. Ele não é seu psicólogo, ele pode te ouvir, vocês podem conversar, claro, mas são papéis e papéis, entendeu? São coisas diferentes. Eu acho que um candidato sério falando nesse sentido aí, os relacionamentos tóxicos são essas pessoas que são muito solitárias, né? Porque ela vai acabar jogando toda a expectativa ela vai querer que aquela outra pessoa supra tudo, todas as faltas, todas as necessidades. Como se a então, felicidade estivesse no outro, né? O outro então, vai me proporcionar isso. Então, aquela pessoa vai ter que suprir tudo. A falta de amigo, a falta de lazer, né? Então, essas pessoas, eu acho que tem que ter mais cuidado, tem que ter essa consciência, né? De que, eu tenho namorada, mas eu vou jogar bola também, ou ele vai jogar bola, ele vai sair, ela vai no shopping com outras pessoas e vice-versa. Mas é aí que tá, a pessoa abusiva, narcisista ou tóxica, né, que são coisas diferentes, mas vamos falar esses três nomes. Dá uma diferenciada para nós rapidinho. Então, se ela tiver o transtorno de personalidade narcisista, é muito mais grave, né? Ela não tem empatia, a questão da manipulação e do controle, eles são muito maiores, é uma doença mesmo, né? Agora, a pessoa que é manipuladora, que é tóxica, é igual a gente estava falando, são comportamentos, né, que ela tem uma forma de funcionar tóxica e abusiva. Então, tem salvação, tem como... Igual eu te falei, tem o preço, né, disso acontecer. Então, cada um escolhe até onde vai, né? Não, até aqui eu vou, até aqui eu não vou mais. Aí isso é de cada um.
Mas é aí que acontece. Essa pessoa dependente que você está falando, que é muito dependente da outra emocionalmente, que precisa da outra para tudo, que fica colocando as expectativas todas nessa pessoa, se ela encontra essa outra pessoa que é abusiva, é tudo que ela quer. E aí o que ela faz? Ela faz exatamente tudo. Então, vai ser o cara que vai ficar 5 horas, inicialmente, tá? Tudo a gente está falando de começo aqui. Que vai ficar 5 horas lá no shopping escolhendo sapato, que vai ficar dando presente, que vai ficar protegendo de tudo e de todos, que vai levar, que vai buscar, que vai... Então, assim, vira, um se encaixa no outro, porque essa pessoa... Inicialmente, num relacionamento, já existe um pouco, gente, não total distância, tá? De família e de amigos. Mas existe um pouco mais dessa atenção que você dá pra pessoa quando você começa a namorar, quando você casa, né? Eu acho que isso é natural. Então, existe já um distanciamento natural. Pouco, mas ele existe. Aí, essa pessoa, ela quer atenção só pra ela, o outro, e a outra que é dependente quer, falou, nossa, achei a tampa e a panela, né? Ele só quer ficar comigo, ele não joga bola, ele não joga baralho, ele não tem amigo, ou se tem, ele prefere ficar comigo do que ficar com os amigos dele. Não fica no videogame. Fica no videogame. Né? Não fica vendo Chat GPT. o chat GPT. Então, assim, é tudo que ela precisava. Né? Uma pessoa dependente, ela acha isso maravilhoso. E o outro acha isso ótimo. Por quê? Ele consegue deixar ela isolada da rede de apoio. Então, ela não tem mais contato com os amigos, a família não serve muito, porque, olha lá a sua família, o jeito que é. E aí aquilo vai sendo plantado. E aí ficam os dois ali, totalmente eu isolados. acho isso uma bomba relógio, cara. E né? Porque eu aí... acho uma bomba relógio. Eu acho que quanto mais você sofre o risco de se expor, mais a possibilidade você tem de aprender, seja coisa boa ou ruim. Tem muita coisa que você aprende que não é legal, mas aquilo ali vai para tua conta. Fala, aqui de novo não. Uhum. Né? Experiências que não são legais. Mas ela forma, de alguma maneira, as suas experiências para não repetir, para não passar por aquilo mais. Então, eu acho que o isolamento do casal, eu acho uma bomba relógio, cara. Inclusive, não sei, vocês vão ter esses números, mas uma vez eu li que os casais que mais se expõem, que mais têm amigos, que mais andam com outros casais e tal, são aqueles que mais permanecem casados, porque eles acabam se ajudando. Um vai aqui, corrige ali. Não faz isso não. Precisa, né, dessa interação social. Precisa dessa interação social. Só que aí que tá, vamos colocar então. Precisa dessa interação social. Só que aí vou dar um exemplo para você ver como que isso acontece sem que as pessoas percebam. Uma crise de ciúmes. O cara tem uma crise de ciúmes. Aí tem uma vez, quando sai, vai num barzinho. Aí acontece de novo porque ele tá achando que o amigo dele ou que o outro cara tava olhando ou tava dando em cima porque tava conversando, não sei o quê. Qual que é a tendência, tanto dele quanto dela? Nem vamos mais. Não vamos mais. Sai de casa. Em casa tá tudo bem, porque tá os dois ali, né, isolado do mundo. Então, geralmente, não, em casa tá tudo bem. Saiu de casa, entrou uma pessoa diferente em casa, ou saiu, pode ser até no meio da família ou dos próprios amigos. A pessoa dá conta de arrumar problema, começa a evitar. Isso não precisa ser falado. Entende como que é inconsciente, assim? Já fala, não, deixa. Outro dia vamos. Vamos lá na minha família, churrasco de família e tal. Não, o seu primo é isso, sua prima é aquilo, começa a falar mal de um, de outro. Ou então acontece um problema ali na família, uma briga, por exemplo, desse casal, que os pais ou os parentes acabam percebendo. E aí começa a criticar. Não tá certo isso daí, ó o que tá acontecendo, ó o que ela tá fazendo com você, ó o que ele tá fazendo com você. Aí o que a pessoa tende a fazer? Ou eu largo e dou um jeito na minha relação, né? Resolvo isso. Ou, se tiver muito difícil, o que é o mais fácil de fazer? Deixar de ir, né? Então aquele almoço de domingo... Sim. Deixa pra lá. Larga a mão disso daí, porque não estava dando certo. Vamos evitar. Então é devagar, entende? Não é assim de uma vez. Nunca mais aparece em lugar nenhum, que some os dois, você fala, nossa, nunca mais viu fulano. Uma questão fisiológica, nosso cérebro ele é preditivo. Então, ele acaba prevendo coisas para afastar a gente da dor. Então, se eu vou subir uma escada, eu já caí alguma vez, toda vez que eu for subir essa escada, eu vou ter mais cuidado, vou ficar prevendo alguma coisa, né, para me preservar. Então, nesse caso, quando você sai, teve um ciúme, não sei o quê, ele é preditivo, ele quer evitar a dor. Então, você acaba deixando de fazer algumas coisas. Quando está no churrasco de família, acontece alguma coisa, as pessoas vão, né, daí você vai evitando isso, vai acontecendo esse isolamento por conta dessa questão fisiológica nossa também. Né, do nosso cérebro. E conta pra gente, como é que a hipnose pode ajudar uma pessoa que está passando por um quadro desse, que às vezes percebeu, caiu a ficha, que ela não consegue sair de um relacionamento
complicado desse jeito? Como que a hipnose pode ajudar? A primeira coisa é identificar que isso acontece. Ninguém muda se não souber que tem um problema, né? Então, com a hipnose, a gente acessa áreas que são além do consciente, subconsciente, consciente, dependendo da abordagem, né? Muitas vezes a pessoa tem a consciência de que aquilo é prejudicial para ela, mas ela não consegue fazer. A gente tem consciência de muitas coisas, né? Como comer, trabalhar, se alimentar, se relacionar. Só que muitas vezes a gente faz o oposto daquilo. Até porque o nosso inconsciente, vou colocar tudo assim, ele é muito mais forte, muito maior do que o nosso consciente. Então, quando a gente faz hipnose, a gente quer acessar essa área inconsciente. E aí, fazer com que a gente consiga mudar hábitos, consiga mudar a nossa automação, porque a gente vai levando a vida no automático, né? A gente conversava hoje, dirigir, a gente começa, prende lá, retrovisor, bota o cinto, dá seta, não sei o que, depois a gente vai fazendo isso automaticamente, né? Então, com a hipnose, a gente consegue acessar essa área aí, né? Primeiro, muitas vezes a gente consegue ajustar alguma causa, por que a gente tem uma dependência dessa? Às vezes foi coisa de família, desde a infância, a gente se sentiu isolado, alguma coisa assim. E depois fazer o que a gente chama de compound, fazer uma ferramenta com que a gente consiga colocar ali novas sugestões, né? Disso que trata a hipnose, né? Colocar novas sugestões para que a pessoa possa ter uma força de sair no relacionamento abusivo, se for mudar hábitos, mudar crenças, né? Nunca valores, mas ela percebendo isso, ela consegue fazer isso mais fácil do que simplesmente tendo a consciência sem saber fazer, como, né? Simplesmente forçando isso, né? No inconsciente, a gente alterando essa programação, né? Fica muito mais fácil disso. Pois é, eu acho que as coisas elas acabam ficando mais fáceis para aquela pessoa que sabe que está errado, mas que tem vontade de melhorar, né? Porque por orgulhoso. Eu acho que a pessoa que mais sofre é sempre orgulhoso. Não sei, posso estar errado. Mas eu acho que o orgulhoso é aquele cara que ele acha que ele não... Tá tudo bem. Ele briga com ele, né? Que não precisa. É isso mesmo. Uma vez eu vi uma palestra, 2 horas, e ele falou assim, qual a causa do nosso sofrimento? E aí, basicamente, o que eu peguei dessa palestra foi assim, a gente sofre pela nossa ignorância, pela nossa vaidade, sabe assim? Então, quando a gente tem mais conhecimento, quando a gente busca dentro da gente saber que, pô, eu sou meio orgulhoso, estou meio prepotente nisso muitas vezes, estou egóico, né? A gente tira esse muro que impede a gente de avançar, sabe assim? Então, isso é uma coisa que atrapalha a gente sofre pela nossa ignorância, eu acho, né? E inclui vaidade, egoísmo, egocentrismo, por aí. Vocês acham que a vida ensina? Quem quer aprender, né? Quem não quer, eu acho que não ensina, não. Vai ficar Tem gente, vai ficar na base da pancada. Porque mesmo. se fosse assim, né, a idade seria Um triunfo. Só a pessoa está crescendo ou passando por problemas, e tem gente que passa tanto, apanha. E continua repetindo. Então, eu acho que quando você quer aprender, você aprende. Mas quando não quer, você está falando de ego, de orgulho, agora, é justamente isso. Se a pessoa não quiser enxergar, a gente vê o que a gente quer, né, na verdade. Quando a gente está o tempo todo buscando prazer e tentando diminuir a dor. O tempo todo. Então, o tempo todo. Ele deu o exemplo da escada e é justamente isso. Muitas pessoas, dependendo da saúde mental que ela tem, ela não vai só tomar cuidado em subir a escada, ela não vai mais subir a escada. E aí? Se a gente levar tudo como um trauma e não quiser tratar, quantas vezes você já caiu? Por exemplo, quando você aprendeu a andar, provavelmente todo mundo caiu aqui, né? Várias vezes, tem gente que até machucou, feio e tal. Se tivesse desistido, né, a gente não ia estar aqui. Então, com tudo é assim, a gente tem essa coisa do apanhar para aprender, mas passa por essa fase. Aprender a falar, a mesma coisa, falava errado, gaguejava, e vai passando por um processo que a gente não lembra. Então, com tudo é assim. Agora, a partir do momento que você passa por uma relação traumática, você passa por um emprego que você não gostava, você é agredido, sei lá, qualquer tipo de situação mais que você já está mais adulto, e aí desiste daquilo. Eu não vou mais fazer isso porque eu machuquei. Eu não vou mais andar porque doeu. Eu não vou mais enfrentar isso porque eu fiquei magoada, me magoaram. Então, você começa a se fechar e aí não aprende mesmo. Não é a idade. Se fosse assim, só a idade seria... Acho que a gente precisa de bons motivos para aprender, sabe assim, para mudar. Para querer mudar, né? Né? Então tem uma máxima freudiana, você sabe melhor do que eu, que ele fala que a pessoa só muda mesmo quando ela percebe que vai morrer, né? Na hora da morte. Esse é um bom motivo, um grande motivo. Então, vamos dar um exemplo de saúde. A pessoa, às vezes, ela não quer comer legal, não quer dormir legal, não quer... E, de repente, ela nunca teve um motivo para isso. A vida tá assim. De repente, ela
começa a ter uma doença, fala, olha, se você não fizer exercício, seu risco de morte é enorme, você está com uma doença, está com um problema no pâncreas. Eu falo, nossa, cara, eu não posso morrer, porque tem meus filhos. E ela ali começa a ter um bom motivo. Sim. Né? Aqui, ó, a frase. É que eu queria falar certinho. É. Mas é quando a dor de não estar vivendo for maior que a dor, que o medo da mudança, a pessoa muda. É Freud isso. Então. Então. Quando a dor de não estar Eu vivendo for maior que o medo. Não foi no ângulo, mas eu dei aquele chutinho e pegou no canto ali. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, aí muda, né? A gente estava falando hoje, a gente falou do cachorro, né? Quando ele está sentado no prego, ele chora, mas ele não sai dali. Ele não sai porque não está doendo o suficiente. Está doendo para ele reclamar, mas não para levantar dali. E com terapia, assim, também. Muitas vezes a gente tem que dispensar o paciente. Ele não está disposto, ele não está com engajamento para mudar. Ele quer uma solução mágica, ele quer um remédio, né? Faz assim, me hipnotiza e eu saio daqui fazendo... Na hipnose a gente já conversou sobre isso até, porque eu tenho formação em hipnose e me respeito que eu também sou. Olha aí, cara. Eu tô aqui no meio de celebridades. Mais que o Google, né? Ele é o chat GPT também. Eu sabia que ele estava lá atrás. Não, mas é o caso do paciente, acho que você já teve experiência assim, né, de o cara chegar lá, ei, o que você quer, o que você gostaria de mudar tal? Não, eu tô aqui porque minha mulher mandou vir aqui. Esquece, né? Se não tiver essa motivação, esse porquê mesmo. E a gente eu já vi alguém dando esse exemplo também, deve ser uma palestra por aí, que é, preciso que você junta R$1.000 aí até meia-noite. Aí o cara fala, pô, não dá, não sei o quê. Põe uma arma na cabeça e fala, preciso que você junta R$1.000. R$1.000 a tua motivação vai lá, então assim, realmente na terapia a gente vê muito isso e para tudo, né? Geralmente falta o porquê, e se a pessoa não tiver... Que é aquilo que vocês falaram no início do benefício secundário? Entra isso também, né? Aí não é benefício, aí é pancadaria secundária. Pode ser primário, pode ser secundário, mas assim, a pessoa tem que ver, tem que querer mudar, né? Esse é o Às vezes a gente mais tem importante. benefício com a doença, a gente tem que deixar isso sempre claro, né? Nem toda doença é totalmente ruim, sabe? Às vezes ela até traz alguns ganhos, por mais idiotas que possam parecer. Então a gente tem que fazer a pessoa entender esses ganhos, né? Os malefícios ela já sabe, por isso que ela está te buscando, né? E o que pode impedir com que a mudança de fato ocorra. E é claro que a mudança é muito individual. O terapeuta ele é só uma ponte para a pessoa atravessar aquilo que ela está fazendo, né? A gente vai junto, né? Mas nunca pode pegar no colo, né? Ninguém pode fazer isso pelo outro, né? Ninguém pode mudar pelo outro, né? Então isso a gente tem que deixar claro. E às vezes o sofrimento da pessoa não foi, né, o suficiente para fazer com que ela busque uma resolução, igual ele está dando exemplo do R$1.000 eu não consigo agora, mas com uma arma na cabeça, sequestrar teu filho, você dá um jeito. Sim. É como a dor, né? Algumas pessoas, se tiver um sintoma, né, físico simples, já vai em busca de tratamento, já vai em busca de fazer exames, vai atrás de médico. E outros só vão a hora que tá assim, né? Não, vai morrer, tá tendo... E cada um tem esse limite, é de cada um. Né? E tem pessoas que realmente elas esperam, e principalmente em questão de saúde mental, a hora que procura a gente já foi em tudo, assim, já passou por tudo, aí chega, né? Então, ao invés de procurar primeiro, deixa rolar. Aquela sabedoria que só tem doença quem vai no médico. E assim vai. Aí chega uma hora que a conta vem, né? Pois é. Eu sei lá, eu percebo muito que... Assim, eu estou falando aqui, eu falo alucinando por conta dos atendimentos, né? Também estou lá, não estou falando com o nível de pessoas... Que precisam ali do atendimento que vocês fazem, mas o cara que vai procurar o advogado, ele não tá legal, cara. Na maioria das vezes, ele tá com alguns problemas. E eu fico, assim, recorrentemente prestando atenção de que existe uma grande chance, eu acho que eu não consigo nem colocar um percentual disso, que as pessoas, elas se tornam a ferida que ferem elas o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso eu acho que é aquilo que vai levando para o desânimo, para o desinteresse, para aquela coisa de que, mas não é mais para mim, eu não vou mais fazer isso, porque já aconteceu tal coisa. Então, esse grau de reconhecimento de que isso é um fato, de que você, 100% das vezes, vai ser tendencioso a se tornar a ferida que te feriu. E como que você faz uma autogestão psicológica, emocional, para reconhecer essa ferida e não ficar ali? Porque muitas vezes Eu dói... me fiz claro? Vê se é não isso. muito. Vê se é isso, ó. Então me ajuda. Vê se é isso. Dói
muitas vezes a pessoa desiste, vamos colocar um exemplo aqui, ela perde a motivação não porque ela não quer mais aquilo, mas muitas vezes porque ela não conseguir vai doer, entendeu? Então, assim, para ela não se frustrar, ela falar que ela desistiu é menos doloroso para ela do que ela ter ido até o fim e não ter conseguido. E de enfrentar aquilo de novo, né? Entendeu? Passar por aquilo de novo. Eu vejo muito isso, cara. Isso tem acontecido bastante nas relações humanas, não só de questão conjugal, né? Mas a gente vai desacreditando um pouco. Vai desacreditando, né? Você se torna aquilo, né, cara? Né? Tudo que você tá vendo hoje, televisão, não sei o quê, amizades, sei lá. Eu tenho um monte disso, né? Por exemplo, eu tenho várias coisas relacionadas a isso. Eu preciso de um momento terapeuta. Por exemplo, eu tive muito tempo que eu trabalhei com música. Trabalhei com música, cara. E foi muito legal. Muito tempo da minha vida. E um outro tempo não foi mais legal. Uhum. E foi horroroso. Por um tempo. Não foi legal. E tava tudo bem. Só que aquilo, cara, me fez eu virar uma casca grossa com relação a esse tema. Então, por exemplo, se eu me percebo naquela circunstância, daquela condição, eu tenho uma vontade de sair dali, sabe, desesperadamente. E eu vejo, assim, naquele diálogo interno, eu falo, cara, isso aqui é a ferida que você se tornou por conta desse tempo, por conta dessa escolha, por conta desse momento. E agora é tentar sair disso devagarinho, buscando os dias onde isso foi legal. Então, eu tenho isso, eu falo isso por mim, inclusive, não só por outras pessoas. Eu, por exemplo, se eu me ver assim, numa situação de ter que viver disso, ou fazer isso por alguma coisa profissional, para poder remeter ali um momento lá de anos atrás, onde eu fazia isso e não foi legal, cara. Cara, isso me vem um calabouço, assim, parece que a pessoa está me matando devagarinho. E por isso que eu falo, cara, isso eu acabei me tornando a ferida que me feriu. Então, tipo, como é que sai disso, né? É como se fosse, o que você está falando é como se fosse... Já saí do assunto conjugal, me desculpa, agora eu voltei, tô querendo fazer uma terapia de grátis. O cara já tá querendo uma terapia de grátis. O cara já tá querendo um benefício secundário. Não, a gente só tá tentando entender a pergunta. Não entendeu. Essa engenharia das ideias aí foi mais aquelas engenharias de Dubai, assim, daqueles prédios de Dubai. Uma engenharia muito moderna, muito complexa. Não alcançamos. Vê se é isso. Ó, por exemplo, a hora que você tava falando, eu tava pensando assim, é como uma pessoa, na área de relacionamento, a pessoa que rejeita primeiro por medo de ser rejeitada. Então, assim, ela tá tão machucada, ela tá tão ferida, ela se sentiu tão rejeitada e abandonada em algum momento da vida dela ou de algum relacionamento, que ela rejeitando e evitando, né, ela se torna uma pessoa muito evitativa. Para quê? Para não sofrer. Ah, mas você não sabe, tá? Mas é melhor que eu rejeite, que eu não quero, que eu não queira isso, porque aí a pessoa não tem a oportunidade de me ferir. Entende? Então, acho que isso pode ser... Eu não sei se é isso que você estava querendo dizer. Tem a ver, né? Eu não quero me colocar naquela condição de novo para que, de repente, eu experimente a maneira como eu era tratado, né? Isso pode ser isso também. Só que aí, cara, me vem as outras falas, né? Tipo assim, pô, mas o tempo mudou, cara. Você já tem outra... Agora são outras perguntas. Agora as perguntas são outras. Não adianta você ter esse monte de resposta aí. Você não tem mais as respostas. Aí fica essa contenda interna. Mas isso também volta um pouco no que a gente falou, cérebro preditivo. A gente não quer mais sofrer, passar por aquilo, por algum motivo, né? E tal. E as fases vão mudando, né? Pô, apaixonado pelo direito, depois quer uma outra área do direito, não quer mais o direito, e por aí vai, né? A gente vai. Assim como criança, a gente gostava de brincar de alguma coisa. Cresceu, mudou de videogame, mudou de coisa. E isso é uma coisa natural. Acho que lidar assim fica mais leve. Então, eu tenho buscado isso. Quando você zerou o Mario Bros, aí mudou o videogame, foi pro Nintendo 64. É assim. Tenho buscado, tipo, meu amigo faz aniversário agora esse final de semana, eu peguei o baixo, fui lá tocar lá na festa e toquei. E foi legal. Você viu, né? Então foi divertido, brinquei lá. Com o Bruno aí, sabe? Uhum. Foi legal, brincamos. Aí eu tive, foi uma emoção bacana. Deu aquela resgatada, sabe? Daquele momento lá do início. Uhum. Não lá daquela, que era tipo trabalho e tal. Foi bacana. Então eu tenho buscado esse é o meu desafio. Eu tô aqui foi já. Terapêutico. Alguém tem um lenço já para poder chorar? Tá
Você está esperando aquele momento que você vai poder tocar aqui, montar Fazer um som aquela aqui, estrutura, né? Não, aí tá. Vamos devagarinho. Eu tô falando aqui que estão me corando, poxa. Você vê que eu comecei lá, comecei a falar que era pra... Né, porque tem uma situação assim, mas na verdade era eu, cara. Um amigo meu, né? Tem um amigo meu, cara, tá com problema, mas não é pra mim. É sempre assim. O Não, analista, é o isso. terapeuta percebe isso. Não, eu sinto isso. E, tipo, é uma coisa que eu sinto que é uma guerra que vai ter que, né, se reencontrar de novo, né? São emoções. Inclusive, vou fazer mais uma pergunta para vocês. Vai lá. O que vocês pensam a respeito do seguinte, cara? Existem emoções, por exemplo, isso, de novo voltado a esse tema. Existem emoções que você viveu, tipo, 20 anos atrás. E aí você passou 20 anos. Toda vez que você vai resgatar essas mesmas emoções, você se frustra. Porque o tempo mudou, as perguntas são outras, as respostas que você não tem não fazem mais sentido. E isso eu acho que é uma coisa que acaba, inclusive, trazendo problema para todo tipo de situação, cara. Seja para a relação interpessoal, né, dos seus relacionamentos, para a relação conjugal, acaba de querer reviver emoções. Como é que vocês pensam a respeito disso aí? Então, mas as perguntas mudam quando as respostas já foram respondidas. Mas se elas não foram devidamente respondidas, as perguntas são as mesmas. Entendeu? Então, assim, a gente deu exemplo agora há pouco falando, mas quando você tem todas as respostas, aí a vida muda as perguntas. Mas talvez esse sentimento que você tenha tido e essa situação que você viveu não foi devidamente resolvida. Então, aí a pergunta é a mesma, a resposta não foi dada. Aí você fica querendo buscar lá, né? Porque não foi dada, então aí a pergunta não mudou ainda. O que acontece com esse empilhamento de emoções, né? Você vai... O próprio nome diz, empilhando, é como se fosse uma doença, né? Vai crescendo dentro de você. Até você resolver isso, que talvez com a mesma pergunta, você vai ficar sempre nesse empilhamento aí. Pensa na ferida, né? Ela vai aumentando ali. Quando você acha a cura, ou quando você fala assim, não, agora eu vou tocar nisso, eu vou limpar, vai doer, vou tirar tudo que tem ali, aí vai costurar, o que seja, vai fazer tudo. Ela vai fechando aos poucos, vai tratando, aí ela fecha. Vamos colocar que fechou. Só que por muitos anos, primeiro que aquela marca pode ficar para sempre, né? Mas por muitos anos ainda, você apertando, você colocando a mão, batendo, mesmo ela estando cicatrizada, ela pode doer. Né? Então, além dessa dor poder se estender no tempo, aquela marca ali vai ficar, né? Então, mesmo que esteja cicatrizada. Então, não é só o movimento de querer cicatrizar, mas mesmo depois disso, a marca ainda fica por muito tempo, às vezes para sempre. É muito louco. Bom, já fiz o meu vale terapia aqui. Hoje o homem estava inspirado, falando palavras bonitas. Cara, desculpa ter vindo hoje aí, cara. É a influência da sabedoria do Ian que tá passando aí. Eles jogaram aí, eu fui pegando e falei, pô, essa aqui serve, eu vou jogar um você confete tá perto, nessa. aí tá passando ali a sabedoria. Eu tô ficando hipnotizado com essa coisinha aqui. Eu falei, olha, muito bom, hein? Mas vamos voltar para a questão conjugal, cara, que eu já gastei meu vale terapia. Já gastei meu Ele vale... quer que ele pergunte. Vai, Rafa, volta pro conjugal, senão eu fico fazendo terapia de grátis Nós aqui, estamos cara. caminhando pro nosso encerramento já. Estamos encaminhando. Não fomos comunicados já. Ele deu ele fez ali, o pessoal da produção veio ali, eu fingi que eu vi. Eu falei, mas beleza. Peraí, então tem um monte de probleminha aqui pra resolver ainda. Foi isso que eu tô falando agora que eu cheguei na ferida, pô. Agora que tá fluindo. É uma coisa que eu ia perguntar, que vocês pensam sobre, que eu vejo que é complicado hoje em dia, é redes sociais e celular. Porque, só para dar um exemplo, isso é muito claro na minha cabeça. Como que, por exemplo, né, antes, um casal que tem uma dificuldade dessa, de controle e tal, a pessoa, às vezes, vamos supor, um casal está namorando e se vê só no final de semana, ou de vez em quando ali. Então, a pessoa tinha aquele tempo, aquele descanso, aquele respiro e tal, e pensava em outras coisas, ia trabalhar e tal. Agora a gente tem o WhatsApp, que é 24 horas. Nossa. Então, assim, mandou mensagem, passou 2 minutos. Por que você demorou 2 minutos para me responder? Nossa, gente, esse negócio do WhatsApp. Então, eu vejo que essa pessoa vai viver um estresse constante o tempo inteiro, pensando por que ele não respondeu, o que ele está fazendo, ele não gosta mais de mim, ele me bloqueou, não sei, será que ele está...
Porque aí pode... Manda a localização que eu quero ver onde você tá. Não, e na minha época, né, eu não sei quantos anos vocês têm, mas assim, como não existia nada disso, era normal ficar um dia, 2, sem se falar. Sim, não é que exatamente. ficava sem se ver, ficava sem se falar, não tinha celular. Sim. Então era uma coisa assim, tinha que ligar na casa da pessoa, então às vezes ficava, durante a semana, mal se falavam. E isso era muito normal. Agora, minutos, né, são contados, assim, Sim. né, horas, enfim. É uma coisa muito estranha se alguém falar que namora e que, não, eu não falo com a minha namorada há 3 dias. Você fala assim, mas como? Você largou, ela largou você. Sim. Vocês já separaram e você não está sabendo. Né? é. Como que a gente vai mudando essa concepção do tempo e do espaço do outro, né? De falar, não, tá trabalhando. Exato, é o espaço do outro, exatamente, cara. Eu não tenho coragem de pegar o celular da minha esposa pra ver, de jeito nenhum, nem que ela me der. Não vejo, de jeito nenhum. Nem que ela der pra mim, não, pega meu celular aí. Só se for pra pegar Eu alguma já coisa tenho pra problemas ela. demais. Aquele Não, negócio, eu não quero ver o telefone Já viu dela. aquele negócio assim? Não se minha quero. namorada me der o celular, eu falo assim, não, obrigada. Eu Não já tenho quero problemas ver, demais. de jeito nenhum. Tem muita questão do imediatismo que a gente é, né? A gente está cada vez mais ansioso, imediatista, quer falar no meu tempo, eu quero falar a hora que eu quiser, não funciona assim. Né? E tem a questão de privacidade, respeito, que a gente falou aqui. Então. Do respeito, vem do respeito isso. E agora eu vou te falar uma situação minha. Tem gente, eu também sou essa pessoa, que eu falo, não quero. Obrigada, olha, Deus te conserve, eu não quero ver, não procuro. Só que assim, já tive um namorado de falar assim, gente, mas que sentimento que você tem por mim, que nem querer ver minhas coisas, você não... Sabe assim, a pessoa se sente ofendida, Sim. porque você não quer a senha, porque você não quer olhar o e-mail dela, a conta dela, pra você ver, olha a que ponto chega. Pois é, né, cara? Por outro lado, casais, eles têm que combinar isso, e aqui não vou entrar no juízo de mérito, cada um a senha do outro, olhar a hora que quiser e por aí vai. Né? Cada um com seu esquema, né? Funciona assim para esse casal, tudo bem, né? Mas eu acho que a gente tem esses dois lados. A questão de privacidade e a questão de imediatismo aí. Então a gente está toda hora querendo... Nessa coisa, né? Aí, cara, é uma coisa que veio na minha cabeça, que eu te perguntar, senão eu não vou dormir hoje. Imagina o seguinte, você tem um casal aqui, vamos ver se faz sentido para vocês. Tem um casal aqui que não tem esse problema. Não tem esse problema com ciúmes, é um casal mais tranquilo, um confia no outro, não tem esses papos, sabe? Tem outros problemas, mas não tem esse. Aí tem um outro casal que anda com eles o tempo inteiro, um casal de amigos. Cara, e é uma febre, deixa eu ver seu celular. Pô, onde você tava? Eu não... Pô, olha, não dá, hein? Esse negócio tá me demorando para responder. É um outro casal. Vocês acham que, cientificamente, aí dentro do ambiente da psicologia, da terapia, da hipnoterapia, cara, isso acaba afetando essa relação? Ela contamina, isso é contagiante, cara? Essas coisas estragam um relacionamento do outro? O que vocês acham disso? Então, mas qual que é a frequência, assim? Esse casal fica muito Casal de amigos. próximo? Casal de amigos. Vai sair, toma um vinho, tá junto. Vai jantar, tá junto. O ambiente, ele é muito determinante para nossa rotina, para nossa vida, né? Assim, desde criança o ambiente determina muito, onde a gente convive, e por aí vai. E também na fase adulta também. Continua assim. É claro que se a gente está falando de ambiente, pode sim, né, influenciar tanto numa questão de comparação, falar, tá vendo? Eles olham um do outro, a gente não tem nada disso, então você não gosta de mim, né? E vice-versa, né? Eles comparam. Você pode pegar os exemplos que funcionam para você e os maus exemplos também, né? Você aprende com as duas linhas aqui. Então, se eu puder resumir, o ambiente ele determina sim. Ele pode contaminar. Pro bem e pro mal. Pode. O quanto disso depende de cada um. Como é que é a conversa de cada um, como é que é a rotina de cada um, a frequência que se vê. E se tá incomodando também, né? Se tá muito, vai se matar pra lá, né? Vai se matar pra lá, não tem nada com isso. É verdade. Olha, se você, né? Porque se a pessoa tem esse nível de amizade, de se ver frequentemente, e aí isso tá incomodando, se fosse numa roda de amigos, os amigos falariam, né? Por exemplo, vários homens, assim, que se reúnem, falam, para que você tá me irritando com isso, ou tá sendo chato pra todo mundo. E por que quando é um casal não pode falar, né? Eu acredito que dê pra... E aí, se isso não tem jeito e tá incomodando todo mundo, eu acho que eles vão acabar ficando afastados, né? Porque ninguém quer... Exato. Já tem os próprios problemas, né? Aí eu tenho do outro também. A vida traz problemas. Traz né? problemas. Só que quando a gente cria é pior ainda, né? Exatamente. Então, cara, esse papo aqui é animal. Eu vou até às 4. Fácil. Se tivesse um vinho aqui, cara, e um amendoim, nossa, Eu te ofereci cerveja hoje, você que não quis. Tem gente que bebe, viu? Eu vou falar aqui. Tem convidado meu que bebe. Tem cerveja lá. Eu tô muito tem... light, eu tô muito caminho da luz. Atleta, Tá vendo? Olimpíadas aí. Você acha que é fácil chegar no topo, no pódio? Não é fácil, tem muita abdicação.
Cara, esse papo é um papo que, assim, é muito pouco, né? Tipo, ainda mais pega um cara igual eu que empolga. Ah, vá. E nem Isso falar, que a gente nem falou do que ele gosta. nem falamos do chat GPT Eu hoje. só hein? me reservei, eu fiquei controlando aqui, falei, não, eu tô aqui nos Por profissionais. exemplo, no caso do chat. Se a IA não destruir a humanidade até o próximo podcast, a gente fala sobre isso aí. Você acha que a IA vai destruir a humanidade? Não, eu acho que assim, essa coisa do Matrix, já entramos no assunto, essa coisa do Matrix é um pouco demais, mas que ela traz os riscos muito sérios, ela traz. Quais? Um exemplo, né? Eu não tinha parado para pensar nisso até eu vi um vídeo essa semana. Quando aconteceu lá a Revolução Industrial, foram milhões jogados para a rua porque perderam os empregos e tal. E a gente tem o risco de acontecer isso agora. Então, assim, o progresso ele é inevitável, ele é, só que tem que pensar também, né? Tipo assim, isso aí vai trazer mais coisa boa ou mais problema, né? Porque Você fala no aspecto social? por exemplo, de desemprego, por exemplo, né? Então, eu acho que assim, não cabe a ninguém proibir, mas a gente tem que pensar no que está acontecendo, né? Espera aí, para onde isso pode levar, né? Eu acho saudável. Eu só tenho medo de deixar isso na mão de político, né? Se deixar para os políticos definirem o que a gente pode e o que não pode, eu não acredito em político, então... Perigoso. Ainda mais os do Brasil. Não teve um tempo atrás lá, o grande Renan Calheiros falou, você conhece Bitcoin? Falou pro Bitcoin. E esses são os caras que estão lá regulando as coisas. Então, assim, eu tenho medo de cair na mão deles e eles falam... Falou pro dono da van, isso aí. Do Bitcoin. É. E assim, é uma coisa que já está aí faz anos e você fala, o cara que está lá, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? Mas, você pensar aí para o nosso próximo papo. Então, é uma questão. Eu sei que, por exemplo, acho que a máquina vence o homem. Mas eu acho que homem e máquina é algo que fica realmente bem... A questão bem é que... relevante. Tipo, falando, por exemplo, se você parar para pegar os próprios exames laboratoriais, né, para poder fazer com inteligência artificial, cara, isso vai ter uma mudança significativa com isso daí, né? Meus queridos, Senão a gente já entra no podcast aqui. Vamos fazer, grava 2 direto, corrido. obrigado por estar aí mais uma vez. Estar com vocês aí, É meu top, irmãozinho. né? Obrigado. Obrigada, Tamo eu que junto. agradeço. Valeu, querida. Obrigado. Obrigada. Meu mano, obrigado. Desculpa ter vindo Né? hoje. Esqueceu de mim? E pra gente fechar, conta como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se alguém quer saber mais sobre o teu trabalho, como te encontrar. Eu atendo aqui em São José do Rio Preto de forma presencial, no Edifício Navarro, ali na continuação da Alberto Andaló. E online, pode me procurar no Instagram, Marina Morena Marine. Morena com A, Marine com I. Beleza. E o meu Instagram é Ian, meu nome, né? Seta com 2 T's, hipnoterapeuta. Aí lá tem várias informações aí. Se o cara quiser arrumar um hipnoterapeuta, ele... Chama eu. Aí, ó. E você, Rafa, o que você faz da vida? Eu sou... Não, fala tudo, vai. Bom Vivan. Eu sou um andarilho viajante. Não, você é um monte de coisa. Você é até hipnoterapeuta, você falou também? Já fiz a formação, mas não me... Talvez um dia. Talvez um dia eu me dedique a isso aí. Beleza. E aí, aqui que as pessoas quiserem assistir esse vídeo, você assiste aonde? No RR Talks no YouTube. E segue a gente lá no O Rafael Rosa e no Rui San. E tem o meu também. Aí. Muito mais podcast. Tá? Que é sobre saúde mental. Olha aí, então, que legal. cada semana, essa semana foi ele, foi o Ian. Um dia você chama nós. Então, Aí, vamos lá falar sobre saúde mental. Vamos. Então é muito mais podcast e sigam lá também. Aí você fala lá, vai chamar um cara doidão pra vir aqui na saúde mental. Vou chamar um pra gente. Agora, Chama eles e fala assim, gente, vocês não cuidaram da saúde mental, vocês vão ficar assim. Obrigado, gente. Até a sério. próxima. Valeu. Tchau, gente.